Oi, pessoal, bom dia. Para quem não me conhece, eu sou o Henrique, eu sou aluno do professor Bruno e eu vou apresentar para vocês hoje ah, o meu artigo que foi publicado no ICIP, tá bom? Multimode Interprediction for Learning-Based Image Compression. Bom, esse artigo tem, acho que 11 autores, não sei, porque ele é uma parceria entre a UNB e a Samsung Research Brasil. Aí tem alguns alunos aqui, o Nilson deve fazer a apresentação para vocês algum dia, e tem o Rafael, que era aluno de graduação na época, tem os professores da UNB e tem o pessoal da Samsung, né? Bom, qual a ideia principal desse artigo? A minha pesquisa é em compressão de imagens, e aqui a gente está mexendo com compressão intra de imagens. Intra porque, assim, se você tem um vídeo, é sequência de imagens, né? O vídeo ele tem frames que são independentes, que eles são frames intra, que são ditos. E tudo que a gente usa em frames intra no vídeo, a gente usa em compressão de imagens e vice-versa. Bom, e aí, qual é a ideia principal do artigo? A gente está usando uma ideia que a gente tinha quando a gente vai melhorando os codecs, é que, assim, a gente tem a predição intra, e quanto mais modos de predição intra, melhor a compressão. Então, isso já é uma coisa antiga, mas que ainda não tinha sido feita para redes neurais. Aí outra coisa que a gente botou nesse artigo também é um algoritmo de alocação de bits, que ele é muito bom, ele é bem simples e é muito bom e ele não é treinável. Então a gente usa ele só quando a rede neural já está treinada, então não tem nenhuma grande complicação em relação a ele. Bom, aqui a gente está seguindo mais ou menos essa linha definida por esses três artigos aqui, que eles tratam de codificadores de imagem por bloco recursivos. O que acontece é mais ou menos o seguinte, eles pegam a imagem de entrada, dividem em vários bloquinhos. Aí cada bloquinho aí você passa por um encoder, aí gera aqui uma saída binária, e aí a saída binária entra como entrada por um decoder, que gera uma tentativa de aproximar esse bloco original. Como isso aqui não é perfeito, a gente calcula o resíduo disso e passa de novo pelo mesmo encoder e pelo mesmo decoder, gera um segundo resíduo, soma ele, né? E aí vai fazendo isso várias vezes até ter uma qualidade boa de imagem para cada bloquinho. Essas setas aqui são para indicar, porque essas redes neurais, elas têm essas chamadas camadas convolucionais LSTM, que elas são camadas com memória interna. Então, tem um pedaço da informação que está passando no bitstream binário, que é codificado, mas tem um pedaço que está sendo bypassado através das memórias da rede. E aí você economiza informação com esse negócio. Então, basicamente aqui, essa parte de cima aqui é o encoder, convoluções LSTM, no final tem um binarizador. E o decoder é bem parecido, mas como ele tem que aumentar as dimensões, porque isso aqui estão diminuindo as dimensões da imagem de entrada, né? E aí o decoder, para aumentar as dimensões, a gente usa essa camada aqui que é a depth space. Bom, que ela é bem comum nessas questões de processamento de imagens, que ela pega a quantidade de canais e transforma em aumenta a dimensão. Bom, o artigo que a gente está tentando melhorar, de fato, é esse daqui, Spatially Adaptive Image Compression Using a Tile Deep Network. Bom, o que acontece nesse artigo aqui é o seguinte, quando você está fazendo esse negócio por blocos em ordem de rasterização, você, no decoder, você, tipo assim, você quer codificar esse bloquinho aqui de baixo do cantinho, né? No decoder você já tem esses outros blocos aqui, lá nele, presentes. Então, assim, com esses blocos aqui, eu mais ou menos eu quero gerar uma predição para esse bloco aqui e codificar só o resíduo no nosso codec principal. E aí, como é que esse paper fez isso? Eles pegaram e tiveram a ideia de usar uma rede de predição intra, que é uma rede neural só convolucional bem simples, mas que ela gera uma predição para esse bloco aqui, e aí já melhora os resultados. Bom, e aí, o que acontece? A gente pensou, como que a gente melhora os resultados desses caras? Aí, uma primeira ideia que a gente teve foi usar os modos de predição intra do HEVC, que é um codec nosso do dia a dia, que ele gera predições intra com base nesses pixelzinhos da borda aqui. E aí a gente teve aí a gente falou, tá, beleza, implementamos isso aqui e a gente teve uma segunda ideia, que é usar outra rede neural parecida com aquela rede neural que esses caras já tinham feito, o Minen já tinha feito, né? Que é o autor do artigo, mas com duas diferenças. A primeira é botar um bloco adicional aqui, o vizinho do topo superior direito, né? Que também já está presente no decoder, e concatenar esses blocos. Não passar dessa forma aqui, porque dessa forma aqui tem esse bloquinho preto aqui. E esse bloquinho preto aqui, a rede está perdendo tempo tentando ignorar essa entrada preta aqui. Bom,
E aí aqui é o diagrama final do nosso codec, né? Então, basicamente, quando a gente quer decodificar esse bloco X aqui, aí a gente passa esses vizinhos aqui, aí passa pela rede do Minen, passa pela nossa rede, com os bloquinhos concatenados, né? E gera as predições do HEVC também. E aí a gente escolhe a melhor predição e codifica ela. Aqui é a gente está mostrando como é que esses resultados estão distribuídos à medida que a qualidade da imagem está melhorando, né? A qualidade e a taxa de transmissão estão melhorando. E aí o que acontece é o seguinte, para a gente ver que a nossa rede que está em verde, ela é usada mais vezes que a rede em vermelha, que é a do Minen, né? E também, mas é muito usado o HEVC. E aí o HEVC é usado principalmente nas áreas mais simples, né? Nas áreas de mudança, geralmente as redes neurais são usadas. Mas aí o que acontece também é o seguinte, para baixas taxas, o HEVC é usado menos vezes e aí para altas taxas ele é usado mais vezes. O que acontece? Em baixas taxas, é muito ruidosa cada bloquinho que é gerado. E aí o que acontece é que esse ruído está sendo aumentado pelo HEVC. Então, se tem um pixel que está fora ali na borda, o HEVC aumenta, né? Esse valor desse pixel, ele repete de alguma forma. E a rede neural não. Como ela está pegando toda a imagem, mesmo que esteja ruidosa, ela tem esse efeito de pegar a média, então ela gera predições melhores para baixas taxas. Para altas taxas, os resultados já estão quase certos, então geralmente o HEVC é escolhido para gerar a predição. Aqui é o nosso algoritmo de alocação de bits. Basicamente, quando a gente tem esse codec, a gente não precisa codificar todos os bloquinhos passando a mesma quantidade de vezes de iterações, né? Se for um bloco mais simples, a gente passa menos vezes. Se for mais complicado, a gente passa mais vezes. O que o nosso algoritmo faz de interessante é que, se for um bloquinho muito difícil, ele olha se está valendo a pena continuar codificando ele. Porque, por exemplo, é esse passo aqui, basicamente, a gente codifica, já deu, aí beleza, aí a gente transmite ele. Não deu, a gente faz um teste para ver se ele está realmente melhorando. Ou se a gente está gastando bits e bits e bits e não está valendo a pena codificar esse bloquinho. Se não estiver valendo a pena, a gente envia como ele está. Ele está em baixa qualidade? Tá, mas a gente sabe que não vai melhorar, não vai adiantar ficar tentando atingir aquela qualidade ali que não vai chegar nunca. Aí aqui, por exemplo, é um heatmap de alocação de bits gerado pelo nosso algoritmo. Então, quando ele tem esse aqui, que são esses clusters, ele funciona bem. Mas, por exemplo, esses dois pedaços aqui, ele funciona mal. E aí eu vou explicar já já o que ele funciona mal. Aqui, por exemplo, o nosso algoritmo, a gente está usando MSE aqui, né? MSE e PSNR. PSNR é o logaritmo do MSE. Bom, aí o que acontece? Como vocês podem ver, essa curva aqui, vermelha, que é com a alocação de bits, ela é muito boa. Mas, se a gente está usando o MSSIM, que é essa outra curva aqui, a gente vê que a alocação de bits ela tem uns problemas, principalmente em baixas taxas, que são aqueles bloquinhos fora lá, que eu mostrei para vocês. Qual é o problema deles? Quando você tem uma métrica mais subjetiva, que é a ideia do MSSIM, que é mais parecido com o humano, se você tiver um ponto de baixa qualidade no meio da imagem, a gente consegue enxergar. E aí a MSSIM pega esse ponto de baixa qualidade. Aquele bloquinho de baixa qualidade, ele derruba a MSSIM nesses pontos. Mas o que é importante ver aqui nesses gráficos também, e aqui nessa tabela, é o seguinte. Isso aqui é o bitrate, é mais ou menos a integral da nossa... A integral desses gráficos aqui, né? Porque, assim, você não consegue comparar diretamente. Assim, se tiver tudo acima do gráfico, dá para você olhar, mas, em geral, você não tem como comparar esses dois pontos aqui, porque eles estão em taxas diferentes e PSNRs diferentes, para você realmente falar que um é melhor que o outro. Mas o que acontece? Se você tem só um modo de predição, em geral, em média, é pior você usar só um modo de predição. Porque, às vezes, você gera uma predição que está tão errada que a rede inteira, o que ela está fazendo, todas as iterações do codificador são para tentar corrigir essa predição que está errada. Mas se você tem vários modos de predição, você não está necessariamente tentando... Você vai ter alguma predição que é boa. Então a rede ela sempre melhora o resultado. Uma predição pode ser... Sempre vai ter um bloco errado. Principalmente quando está mudando de um objeto para outro, a predição vai sair errada. Então, no final das contas, não vale a pena.
Agora, com o Bit Allocation, vale muito a pena. A gente tem um codec que é 28,7% de bitrate saving, que é uma melhora muito grande em relação ao outro. Bom, e é isso a minha apresentação. Qualquer dúvida, questão, sugestão, não necessariamente sobre a apresentação e outras coisas de redes neurais, pode mandar e-mail para mim que eu respondo, tento responder pelo menos. E é isso, obrigado, até mais, pessoal.